A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um rápido estudo bíblico sobre ministração de cura, a oração que cura o doente, como ministrar cura sobre os enfermos. Nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15. Mas tem duas coisinhas que eu acho importante falar para você. Tá? A primeira é que esse estudo ele foi enviado há cerca de um mês atrás, mais ou menos, quando nós estávamos realizando uma campanha. Tá? Ele foi enviado no nosso grupo no WhatsApp. Então, se você quiser receber vários estudos bíblicos, mensagens, você pode participar do nosso grupo no WhatsApp. É um grupo fechado e silencioso. É só entrar e aguardar que a qualquer momento chegue alguma coisa lá, tá bom? Não dá para postar nada. Tudo bem? Segunda coisa é que se você quiser aprender mais sobre esse tema, sobre cura divina, então você pode conferir as outras mensagens e estudos relacionados a essa campanha, uma campanha que nós realizamos de oração por cura divina, e aprender muito mais sobre esse assunto, tá? Tem o link da playlist na descrição do vídeo, ou você pode ir na seção de playlists do nosso canal e conferir todas as séries de estudos que nós já concluímos até então, ok? Então, muito bem, vamos fazer a leitura do texto. Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Bom, esse estudo é para você que acredita que uma simples oração pode curar uma enfermidade, ainda que seja uma enfermidade a qual a medicina não encontrou solução. Aqui, o apóstolo Tiago, ele ensina de forma simples como ministrar a cura sobre os enfermos. Se estiver alguém doente, primeira coisa a fazer é chamar os presbíteros da igreja. Então, se tem alguém doente na igreja ou na família, chama os presbíteros da igreja. O que eles devem fazer? Orar pelo enfermo. Depois, ungir ele com azeite em nome do Senhor. E depois, aguardar o resultado. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, ou seja, ele será curado. E se houver cometido algum pecado, esse pecado será perdoado. Por que ele diz se houver cometido algum pecado? É porque muitas das vezes a enfermidade que vem sobre nós é um resultado dos nossos pecados. Existem pecados que trazem enfermidades. Então, Tiago ele ensina aqui o passo a passo e fica algumas perguntas. Por que ele diz assim, chamem os presbíteros da igreja? Eu já conheci uma vez uma denominação que acreditava que a cura divina era um dom especial reservado aos presbíteros, por causa desse texto. Então, nessa denominação, se tivesse um pastor, um presbítero e uma pessoa doente, o pastor não podia orar pelo doente. Tinha que ser só o presbítero, porque a Bíblia diz que é o presbítero que tem que ser chamado para orar e ungir o enfermo. Então, veja a confusão, o tipo de confusão que pode chegar em alguns lugares. Mas vamos entender o texto. Por que Tiago manda chamar os presbíteros? Não seria mais conveniente mandar chamar o pastor? Porque hoje em dia é comumente aceito em muitos lugares que o pastor está acima do presbítero. Bom, a resposta é bem simples. Nos tempos bíblicos, no tempo dos apóstolos, presbítero e pastor era a mesma coisa. Ou seja, líderes da igreja, não tem uma hierarquia, um está acima do outro. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, aonde Pedro se coloca como um presbítero também. Então, quando Tiago manda chamar os presbíteros, trazendo isso para os dias de hoje, ele está mandando chamar os pastores da igreja, aqueles que estão ali com a responsabilidade divina de cuidar do rebanho. Aí, então, nesse momento, quando nós entendemos isso, surge uma nova pergunta. Hoje em dia, nós temos apenas um pastor para cada igreja.
Então, por que que Tiago manda chamar os presbíteros no plural, né? Dando a entender que são vários presbíteros? Porque não é um só pastor, cada igreja? Por que que no texto bíblico está mandando chamar os presbíteros? Deixando bem claro que tem vários. A resposta também é simples. É porque no tempo bíblico, no tempos apostólicos, né, da primeira igreja, cada igreja era comandada por uma equipe de pastores, ou seja, uma equipe de presbíteros. E algumas passagens na Bíblia vão nos dar esse entendimento. Para o estudo não ficar muito longo, nem o vídeo, vamos citar apenas uma e explicar. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: os presbíteros, aí, novamente no plural, os presbíteros que governam bem. Em outra tradução, pode estar dizendo assim, os presbíteros que presidem bem, ou seja, aqueles que administram bem, sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. Nós sabemos que Timóteo, ele era pastor de igreja, mas ele também fazia um outro trabalho para o apóstolo Paulo, que era ajudar Paulo a fiscalizar as igrejas. Então, em alguns lugares que Paulo ele não podia ir, ou não daria tempo dele ir, ele mandava Timóteo. Ele mandava Timóteo ia, via como é que estava a igreja, trazia o ensinamento apostólico para aquela igreja. Olha, Paulo recomenda assim, 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 conforme a palavra de Deus e etc. Ou seja, ele ajudava Paulo, ele auxiliava Paulo nesse sentido. Então, Paulo escreve a carta para ele e ele com esse intuito, né, sabendo que Timóteo ele também anda de uma igreja para outra, auxiliando Paulo. Então, nesse texto, Paulo dá uma recomendação para ele, fala: olha, Timóteo, quando você vê você tem que fazer uma organização aí. Os presbíteros eles têm que receber um salário. Tá? Ou seja, as pessoas que trabalham na igreja recebem salário, isso é normal. Quando Paulo diz assim, dignos de duplicada honra, ele está falando de salário, e esse já é outro assunto, tá bom? Que fica para outro vídeo, caso alguém queira saber sobre isso, né? Os pastores recebendo salário. Mas enfim, Paulo diz para Timóteo: olha, você tem que cuidar para garantir que os presbíteros sejam pagos. Só que tem um detalhe: eles têm que receber um salário maior do que os outros que trabalham na igreja, os outros que fazem qualquer outra coisa. Ou seja, o presbítero tem que receber mais do que aquele que limpa a igreja, ou que cuida, ou que faz qualquer outra coisa. Tá? É por isso que ele está dizendo: sejam dignos de duplicada honra. Aí ele fala assim, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O que isso quer dizer? Os que trabalham na palavra é uma referência ao evangelho. Ele está falando daqueles que pregam o evangelho. Esses são os evangelistas. Evangelistas que Paulo chama de presbíteros, as pessoas que estão na frente da obra de Deus. Então, existem os presbíteros que têm o dom ministerial de evangelista e ele traz almas para a igreja. E Paulo está dizendo que esses aí têm que ser muito bem recompensados. Aí ele diz assim, os que trabalham também na doutrina, né? Na palavra e na doutrina. A doutrina é o ensinamento da lei, é o ensinamento da palavra de Deus, do Antigo Testamento no caso. Então, esses dois tipos são os principais que precisam receber, com certeza, precisam ser honrados. Então, você percebe que existem dois tipos que Paulo fala nesse texto: presbíteros que trabalham na palavra e outros presbíteros que trabalham na doutrina. Mas além desses dois, tem outros. Esses são os principais dentre outros tipos de presbíteros que fazem outros trabalhos na igreja. Tá bom? Então você percebe que nesse texto deixa claro que realmente as igrejas eram comandadas por uma equipe, não era uma pessoa só tentando fazer tudo e mandando em todo mundo, não. Era uma equipe de pastores, uma equipe de presbíteros. E que bom seria se as igrejas de hoje seguissem esse modelo. Muito bem. Então está respondida a pergunta, né, do porquê que Tiago diz presbíteros e também está respondido por que ele fala no plural, os presbíteros.
Então vamos lá. Agora, Tiago ele fala para orar. Chamem os presbíteros e orem sobre ele. E para ungir com óleo. Aí aqui surge também outra dúvida. Com relação a orar, todo mundo sabe que é com imposição de mãos, correto? Coloca a mão na cabeça do enfermo e ora por ele. Agora surgem dúvidas com relação a ungir com óleo. Será que esse versículo ele caracteriza que o óleo tem alguma função espiritual? A gente sabe que tem muitos irmãos e denominações, né, que usam o óleo para ungir as pessoas simbolicamente. Tem algumas denominações que levam óleo lá para o monte, enterra lá no monte, fica orando pelo óleo, depois traz o óleo e diz que o óleo está ungido. O óleo é feito para ungir, mas aí diz que o óleo está ungido. E aí está ungido e consagrado o óleo. Que coisa, né? Mas, com todo carinho e respeito a esses irmãos, tá? Esse texto bíblico não está falando, não está dando nenhum tipo de indicação que o óleo é feito para ungir as pessoas e que ele tem algum tipo de função espiritual ou participação na cura divina, tá bom? Porque nesse texto, repare que esse é o único texto do Novo Testamento, em todas as cartas que foram escritas, que vai falar sobre óleo. Ou seja, não existe uma preocupação por parte de Paulo ou dos demais apóstolos para falar sobre isso. E olha que curar os enfermos é algo que acontece o tempo todo no ministério apostólico. Então os apóstolos eles curam muitas pessoas e em nenhum momento eles se preocuparam em passar óleo, em falar de óleo. Tá? Então essa é a única passagem onde aparece isso daqui. Tiago está falando do óleo, né? Ou seja, o azeite com a função medicinal, tá? Com a função medicinal. O azeite ele era utilizado para várias coisas. E aqui nesse texto, a palavra grega utilizada aqui para óleo, para azeite, é a mesma palavra que também foi utilizada, por exemplo, em Marcos, capítulo 6, verso 13. Vamos dar uma olhadinha lá? Deixa eu pegar aqui rapidinho, só para não passar em branco. É Marcos, capítulo 6, versículo 13. É um texto que está falando também de cura normal, né? Então, olha só, está dizendo assim, ó, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tá? Essa é a mesma palavrinha que Tiago está usando, e nesse caso aqui é de cura, esse óleo está sendo usado de forma medicinal. É igual, por exemplo, Lucas capítulo 10, 35 e diante, aonde o bom samaritano encontra o rapaz que está todo machucado no meio do caminho, e o que ele faz? Ele deita azeite e vinho, porque tanto o vinho com teor alcoólico faz a função do álcool hoje, né? Hoje você coloca o álcool para matar as bactérias. Então, da mesma forma, coloca o vinho para limpar o local das feridas e depois coloca o azeite, o óleo, como um remédio. Tá? Então, o azeite ele tem N funções. Tá? Então, lá em Lucas 10, no verso 34, é a mesma palavrinha que está sendo usada aqui, a mesma palavrinha para óleo que está lá na passagem do bom samaritano, também está sendo utilizada aqui na carta do apóstolo Tiago. Tá? Então, o azeite ele era usado para preparar alguém para a morte, ele era usado para fazer perfume, ele era usado para impermeabilizar tecidos, ele era usado para milhares de coisas, inclusive quando alguém estava doente, estava machucado, estava sentindo dor em algum lugar, passava azeite, fazia uma massagem, né? Tá com uma ferida, joga o azeite lá para parar o sangramento. Então, o azeite tem N funções. O Tiago não está ensinando a fazer algum tipo de ritual, né? Toda vez que está enfermo, joga óleo na testa dele, derrama óleo na cabeça, não é isso não, tá bom? Aqui, se a gente for atualizar esse texto, trazer para os dias de hoje, ele está falando simplesmente de remédio, tá? Remédio. Então, o passo a passo da ministração da cura é simples.
chama o pastor, né, os pastores, os presbíteros, eles vão orar, eles vão dar remédio. Esse sentido aqui de dar remédio, que ele fala assim, ungindo com óleo, não é simplesmente passar óleo, mas é tratar a pessoa, cuidar do doente, entendeu? Então, Tiago está dizendo, tem que ter um cuidado. Se a pessoa está doente, cuida dela, dá um remédio, coloca ela de cama, de repouso, se for o caso, entendeu? Faz ali pega um paninho, amarra na ferida, amarra onde for, se for preciso. Então, é um sentido de tratamento. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que, além de orar pelos enfermos, não podemos abrir mão do tratamento da enfermidade. Tá bom? Então, você que é crente, talvez você já ouviu alguém falar assim que se você toma remédio é porque você não tem fé na oração. Que se você faz tratamento é porque você não crê que Jesus vai te curar. Irmão, isso não faz nenhum sentido, isso é ridículo. Tá bom? Então, o próprio Tiago está recomendando, faz a oração sim, mas também dá o óleo, dá o remédio. Então, continue, se você está enfermo, continue fazendo o seu tratamento, indo nas consultas, continue se cuidando, se tratando, porque todas essas coisas também são dadas por Deus, tá? Para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, tá bom? E sim, continua se tratando, tomando remédio, mas também recebendo a oração, tá? Porque a oração da fé salvará o doente. Agora, nessa parte do versículo, né, salvará o doente, essa palavrinha aqui, grega, para salvar é sozo. E não é a palavra mais comumente usada quando se fala de salvação, né? Aquela salvação para ir para o céu, de vida eterna, tá? Não é. Essa palavrinha que Tiago está usando aqui, a oração da fé salvará o doente, ela fala de cura mesmo. Cura física, cura do corpo, tá bom? Então a oração da fé vai curar o doente. Então essa seria uma tradução melhor para a nossa compreensão. Tanto é que se você quiser anotar aqui, eu não vou ler todas essas passagens, mas é a mesma palavrinha de salvação que Tiago está usando aqui, ela é utilizada em várias outras passagens onde o texto claramente está falando de cura da pessoa, cura da enfermidade, cura do corpo, tá? Então anota aí, Mateus 9, 21 e 22, Mateus 14, verso 30, Mateus 24, verso 13 e 22, Lucas 7, verso 50, Lucas 8, verso 12, tá? Lucas 8, versos 36, 48 e 50. Todos eles usam essa palavrinha que fala de salvação do corpo, né? De curar o corpo, de curar feridas, de curar enfermidade. Tudo bem? Então, para concluir o nosso estudo, uma vez que o vídeo já está ficando bastante extenso, o passo a passo que Tiago está ensinando aqui é bem simples. Está alguém doente? Chamem os pastores, orem por ele com imposição de mãos, tendo fé, tratem dele, cuidem, né? Cuidem da enfermidade, cuide da doença e espera o resultado, tendo fé em Deus. A oração da fé vai dar saúde. O Senhor vai levantar essa pessoa e se tiver algum pecado, vai ser perdoado. Amém? Então você que está buscando a cura divina, continue buscando. O Senhor ele é fiel para curar, mas também não seja relaxado. Trate da sua enfermidade, faça suas consultas, né, na medida do possível, vá se cuidando. E o importante é que o nosso Deus ele é fiel. Tá? Então, quando você for curado, né, seja pelo remédio, seja pela oração, né, ou seja, a gente sempre acha que a última coisa foi o que curou, né? Eu recebi uma oração semana passada, mas essa semana eu tomei remédio e fui curado. Aí acha que a cura veio do remédio. Não, querido. Cura sempre vem de Deus, tá? Porque tudo pertence a Ele, tá bom? Então, quando você for curado, não importa se parece que foi remédio, se parece que foi oração, sempre mande glórias ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Eu vou ficando por aqui, tá? Eu quero aproveitar e te fazer um convite. Você que quer aprender mais da Palavra de Deus, você pode vir estudar com a gente no Clube de Pregadores, tá bom? Acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.